RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, está no ar o RBV Agro. Oi, Angélica. Oi, Murilo. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo certo. Vamos lá, está na hora das informações, as notícias do meio rural e que interessam também a quem mora na cidade. Desde já nós agradecemos a audiência de cada um de vocês através do rádio e também da internet. Destaque do RBV Agro. Produtividade e manejo do milho são debatidos em evento técnico em Videira. Safra de trigo deve chegar a 140 toneladas em Santa Catarina nesse inverno. Produtores rurais devem atualizar o cadastro agropecuário junto à Cidasc. Cálculo mostra que cada real investido na Epagre gera R$ 9,50 em benefícios para a sociedade catarinense. Tem ainda uma reportagem sobre produção de graspa, bebida feita do resíduo de uvas espremidas. E uma vinícola em Tangará que recebe visitantes para fazer piquenique e degustar excelentes vinhos. RBV Agro. Aconteceu nesta semana no Centro de Treinamento da Epagre em Videira um evento chamado Giro Técnico do Milho. O encontro, que contou com a participação de técnicos e produtores rurais de toda a região, abordou temas importantes como produtividade e manejo do milho. A reportagem é de Douglas Alves. Nesta quinta-feira, o Centro de Treinamento da Epagre, aqui no CETREV, realiza então o Giro Técnico do Milho, onde teremos palestrantes como o Dr. Alencar Júnior Zanon, também Isabela Pileco e também o Dr. Leandro do Prado Ribeiro. Estarão falando sobre as lacunas e a produtividade do milho em Santa Catarina e também os erros e manejos sobre a cigarrinha do milho. Hoje nós recebemos então aqui Leandro do Prado Ribeiro, que vai nos falar sobre erros, acertos, manejo da cigarrinha. É um dos problemas também enfrentados hoje pelos produtores, né, Leandro? Uma satisfação estar conversando com vocês da RBV Agro e estar aqui em Videira para compartilhar um pouco do conhecimento gerado nas diferentes unidades de pesquisa aqui da Epagre de Santa Catarina e também pelos programas de monitoramento que nós temos dessa praga estabelecida aqui no estado. Hoje a cigarrinha do milho perfaz talvez o principal problema fitossanitário em todo o Brasil, dessa cultura, e também, obviamente, tem trazido prejuízos bastante grandes para os produtores de milho aqui do estado. O conhecimento é o principal insumo que deve ser inserido dentro de qualquer lavoura, e para isso, de uma praga bastante complexa, a gente tem que inserir uma série de estratégias que talvez não é muito fácil ou foge um pouco do comum daquilo que o agricultor estava aplicando na cultura do milho. A gente precisa, inicialmente, entender um pouco de como essa praga está se comportando dentro das condições subtropicais ou temperadas aqui das nossas regiões e de que forma nós podemos ser mais assertivos dentro do manejo. Recebemos aqui no Centro de Treinamento da Epagre, no CETREV também, né, para esse giro técnico do milho, Dr. Alencar Júnior Zanon, que vai nos falar sobre o potencial e lacunas da produtividade. Nesse evento nós vamos estar trazendo resultados de um projeto que nós conduzimos em parceria com a Epagre, a extensão e a pesquisa. Durante 3 anos, nós acompanhamos mais de 300 lavouras de milho aqui no estado de Santa Catarina e hoje nós, em parceria com a Epagre, viemos trazer os resultados desse trabalho, apontando quais são os principais fatores que limitam produtividade na lavoura de milho. E além disso, nós estaremos entregando também os resultados desse trabalho num livro intitulado Potencial e Lacunas de Produtividade nas Lavouras de Milho em Santa Catarina. Nós, na agronomia ou na agricultura, cada vez mais a gente precisa identificar quais são os reais problemas que estão reduzindo a produtividade a nível de lavoura. Fazendo uma associação com a medicina, é o mesmo que ir no médico e entender o que está deixando a gente com febre. Então a gente precisa entender que isso varia de lavoura para lavoura, mas a gente sim ou sim, nós precisamos detectar ou identificar qual é o fator que está limitando e a partir disso decidir ou tomar decisões de manejo para impedir que aquele fator que está reduzindo a produtividade, ele continue impedindo o produtor a colher mais. E dessa forma, por um lado nós vamos estar colhendo mais milho e por outro lado a gente vai estar sendo mais eficiente, tanto do ponto de vista econômico, ou seja, ganhando mais dinheiro, e também do ponto de vista ambiental, ou seja, produzindo mais com menos e protegendo o meio ambiente. Também, né, participando deste evento aqui em Videira, no Giro Técnico do Milho, Isabela Pileco, falando para nós um pouquinho, né, dos fatores hoje que os produtores enfrentam para uma boa produtividade do milho aqui para a nossa região. Hoje a gente está aqui entregando os resultados dele, né, que foi o acompanhamento de
aí mais de 290 lavouras e acompanhando as práticas que os produtores estão realizando de fato nas lavouras de milho no estado de Santa Catarina, a gente identificou então que por exemplo, aqui na região de Videira, a gente tem uma lacuna aí de aproximadamente 4,5 toneladas por hectare. Então, isso seria o que os produtores, na média da região, podem aumentar a sua produtividade. E quais são os fatores que estão limitando, que estão causando essa lacuna? Então, seria, em primeiro lugar, que a gente identificou, seria a população de plantas. Então, ter plantas na lavoura. Também em relação com a adubação, principalmente dose de potássio. Época de semeadura, quem está plantando mais cedo está colhendo mais, quem está plantando em torno de setembro, para a média do estado, daí tá colhendo, quem está obtendo as maiores produtividades, né? E também a questão da correção do pH, né? Tempo entre as aplicações de calcário. Não é uma receita de bolo, né? Então a gente tem que adaptar esses resultados, entender eles e adaptar para a realidade da nossa propriedade, né? Da nossa lavoura. E nesse sentido, esses resultados e também a forma como eles foram gerados, então para a gente entender eles, para poder estar aplicando na nossa realidade, eles estão disponíveis nesse livro, né, que vai estar sendo entregue para os produtores de Santa Catarina, e para quem quiser um acesso mais rápido a ele, nós temos disponível na versão e-book, né? Então todo mundo pode baixar de forma gratuita no seu celular, no seu computador e ter acesso a esses resultados. RBV Agro. A vinícola Panzeri, no interior do município de Tangará, está recebendo visitantes para fazer piquenique e degustar excelentes vinhos. Essa iniciativa promove a cultura da uva e do vinho, que é muito forte na região, e também o turismo de experiência, além de proporcionar uma alternativa para passeio para famílias e casais. Reportagem de Yuri Pascoal. Tomar um vinho já é algo sensacional. Agora imagine beber um vinho e fazer um piquenique com a pessoa que você ama ou com a família. É isso que vamos conhecer hoje aqui na Vinícola Panzeri, no interior de Tangará, com acesso por Ibiã. E nós vamos conversar com a Manu, ela que é sommelier aqui da Vinícola Panzeri. Manu, como que surgiu essa ideia de misturar um vinho com um piquenique? Tudo começou em 2020, na verdade a gente sempre teve uma vertente bastante ligada ao turismo, a gente sempre atendeu quem vinha aqui na vinícola, queria comprar vinhos, a gente sempre fez visita guiada, mas a partir de 2020 que a gente percebeu uma procura bastante grande na nossa região de pessoas querendo visitar, vir tomar, pediam se tinha alguma coisa para acompanhar. Então começou uma procura muito grande, principalmente o contato com a natureza. Então a gente começou a ver um potencial, foi se desenvolvendo com o tempo. E a gente sabe que a Vinícola Panzeri, ela proporciona diversos serviços, além do piquenique, também a degustação. A pessoa pode fazer visitação na vinícola, degustação e piquenique. E aqui no piquenique, além da pessoa poder tomar um belíssimo vinho, também tem opções de comida. Sim, temos várias opções, desde queijos, tábuas de frios, estamos iniciando com alguma coisa de charcutaria, então tá bem legal o nosso cardápio, inclusive opções doces, bem legal para todos os públicos. E acredito também, principalmente, pela nossa região ser muito presente o turismo de experiência, o turismo gastronômico e, acima de tudo, o turismo do vinho. Como que você vê a importância deste trabalho para o turismo? Eu acho que é bem interessante, pelo que a gente percebe aqui, a nossa região às vezes falta atendimento aos finais de semana em muitas coisas, né? A maioria dos comércios é fechado, final de semana e feriado, e a gente sempre atende, a gente sempre abre feriado, final de semana, sábado, domingo. Então acredito que por isso também a gente se diferencia um pouco, consegue atender esse pessoal que às vezes está em casa buscando alguma coisa para fazer final de semana, estamos abertos. Quem visitou a Vinícola Panzeri foi o casal Pedro Martins e Tamires Pérez, que aproveitaram uma tarde romântica e aprovaram a experiência. Eu morri de vontade de conhecer. Foi meu presente de Dia dos Namorados. A gente tinha pensado em vir pro Dia dos Namorados aqui, só que até na data estava lotado, não tinha vaga, a gente também trabalhando. E a gente estendeu pro fim de semana seguinte, que foi agora.
Até eu conhecia aqui que existia, né, a panceira aqui na região, mas nunca tinha vindo. Uma experiência boa, um local diferente pra gente comemorar o Dia dos Namorados. O lugar é lindo, muito bonito e super aconchegante, né? Indicaria. É nossa, super programa para casal. Quem quer vir aí fazer uma coisa diferente, apreciar um bom vinho. Até a gente tava olhando e dizendo, né, que passa, que lugar lindo, né? E vamos conversar com o proprietário aqui da Vinícola Pancery, o Celso, que vai estar contando um pouco pra gente sobre a história da vinícola, sobre esse case de sucesso que é misturar o vinho, a cultura e o turismo. Nós começamos a vinícola lá nos anos de 1990 e de lá para cá houve um desenvolvimento muito grande. Lá, naquele momento, nós éramos uma família de produtores rurais e cultivávamos uva e começamos a fazer o vinho. E de lá para cá houve um certo desenvolvimento muito grande nos vinhos específicos. A gente conquistou as melhores qualidades em qualidade em vinhos. Foi um desenvolvimento interessante como empresa, como família. Celso, e hoje sabemos que a Vinícola Pancery é um case de sucesso por abranger a qualidade do vinho e também com o turismo. Quando foi que você teve essa visão que o turismo ele seria muito importante, não somente para a comercialização dos vinhos, mas também para mostrar novas ideias, novos projetos? Em todo o mundo, no mundo em que vivemos, onde existe vinho, existe turismo. Tanto assim que as regiões onde que não cultivam o vinho, a uva, incentivam para que exista esse produto, para que possa desenvolver o turismo. E nós estamos inseridos numa região, no Vale do Rio do Peixe, nessa região, onde que é o berço da vitivinicultura catarinense. Então isso é cultura, isso é turismo. Temos que crescer junto com a cultura do nosso povo. Então, se os nossos consumidores buscarem mais qualidade de vida, mais hábitos de consumo, de uma boa bebida, de uma boa alimentação, turisticamente nós vamos evoluir. Turisticamente, ou melhor, nós vamos ter uma melhor qualidade de vida. A Vinícola Pancery está localizada na linha Leãozinho, interior de Tangará, e o seu acesso é feito pelo município de Ibié. Tendo grande compromisso com o enoturismo e o turismo de experiência, está sempre abertas a agendamento, degustações e o belíssimo piquenique. Então, pessoal, o nosso Instagram, a nossa principal rede de contato é Vinhos Pancery. Lá tem todos os nossos WhatsApps e endereço, a gente manda tudo certinho para vocês. Estão todos convidados a vir aqui brindar com a gente. Vamos lá, então. Aí, ó. Saúde. RBV Agro. Eu adoro um piquenique, aquela toalha xadrez estendida no chão, de preferência, algo bem informal, mas para curtir, para relaxar com a família e com os amigos. Exatamente, eu também adoro piquenique e adoro ainda mais uma boa degustação de vinhos, né, Murilo? E você que acompanhou essa reportagem pelo rádio, vem para as nossas páginas no Facebook e no YouTube para acompanhar em vídeo, porque ela tá muito legal. E lembrando que o pessoal também pode fazer a reserva, pode marcar com antecedência a sua visita no local, é só chamar eles no Instagram, né? Isso mesmo, um abraço para toda a equipe aí da Vinícola Pancery, que está recebendo muito bem sempre todos os visitantes, pessoal que é daqui da região, pessoal que é mais de fora e que quer degustar bons vinhos e fazer um piquenique legal. Vamos agora ao nosso intervalo. Na volta você confere. Produtores rurais devem atualizar o cadastro agropecuário junto à Cidasc. Cálculo mostra que cada real investido na Epagre gera R$ 9,50 em benefícios para a sociedade catarinense. Tem ainda uma reportagem sobre produção de graspa, uma bebida feita do resíduo de uvas espremidas. Há 16 anos, Santa Catarina foi reconhecida como zona livre de febre aftosa sem vacinação. Este status sanitário beneficiou você, produtor. Quem está há mais tempo na atividade vai lembrar dos primeiros cadastros feitos à mão. A ficha rosa da Cidasc era preenchida com os dados do rebanho e as informações do produtor rural. Os cadastros com o uso de computador começaram a ser feitos em 2003. O Levantamento Agropecuário Catarinense, LAC, foi o embrião do banco de dados que temos hoje.
Quando recebemos a certificação de zona livre de febre aftosa sem vacinação, em 2007, ganhamos também a missão de identificar todo o nosso rebanho, colocar brincos em cada um dos mais de 4 milhões de bovinos e bubalinos do estado. Os brincos nos permitiram saber, por exemplo, cada propriedade onde cada bovino passou, e essa rastreabilidade teve um efeito muito positivo no controle de doenças. Agora, esta base de dados do CIGEM+, está ganhando um novo aliado, a plataforma Conecta. Você pode atualizar algumas informações acessando o sistema da sua casa. Você ganha tempo, pois não precisa ir até um escritório da SIDASC para informar mudanças nos seus dados. O Serviço da Defesa Agropecuária é beneficiado por ter acesso a dados mais atualizados. Todas as informações são usadas para orientar o trabalho da SIDASC, como as campanhas educativas e a comunicação com o produtor e os programas sanitários. Santa Catarina sempre foi referência em inovação no agro e sempre será. A plataforma Conecta SIDASC veio para dar mais efetividade e agilidade ao serviço que prestamos para você que produz. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Estamos de volta para falar agora da safra de trigo, que deve chegar a 140 mil toneladas em Santa Catarina neste inverno. Esse número foi divulgado nesta semana pela Epagri. E na expectativa da safra de inverno também está o cultivo da cebola, com crescimento de 4,5%. Carol Denardi. A expectativa para Santa Catarina é uma expansão na área plantada com cebola e a manutenção da tendência de cultivo de trigo em quase todo o estado. Essas são algumas das estimativas da safra de inverno 2023-2024, divulgadas nesta segunda-feira pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina e também pela Secretaria Estadual da Agricultura. A safra de inverno no estado tem como principais produtos o alho, a cebola, a aveia, a cevada e o trigo. Em relação ao trigo, a previsão é de que sejam plantados mais de 137 mil hectares nesta safra. O analista de Socioeconomia e Desenvolvimento Rural da Epagri-Cepa, engenheiro agrônomo Jurandir Gugel, explica o sucesso da produção de trigo catarinense. Deveremos chegar a 140 mil toneladas nessa próxima safra. Os números levantados pela Epagri-Cepa foram, no mês de maio e junho, de 137.400 hectares. Mas em função de que a situação de mercado, que é muito sensível na decisão do agricultor em produzir trigo, elas têm melhorado nas últimas quinzenas, e a expectativa nossa é que haja ainda um ajuste disso no próximo mês e leve a Santa Catarina a atingir, então, talvez 140 mil hectares de plantio. A expectativa de produção é de 475.558 toneladas. A área plantada da cebola deve crescer nesta safra. A previsão é cultivar mais de 18 mil hectares. Santa Catarina é o maior produtor nacional. Nós produzimos aqui no estado próximo de 30% de tudo que se produz a nível nacional. E em função dos bons resultados da última safra, em termos de produção e também de mercado, os preços foram vantajosos para os agricultores. Santa Catarina terá um crescimento de 4,5% na área plantada, chegando a 18.436 hectares. A estimativa de produção, nós devemos chegar a 554 mil toneladas, aumento de 0,5% em relação à safra passada, e também uma produtividade média de 30.060 quilos por hectare. Em relação ao alho, a estimativa é de uma redução expressiva de mais de 27% na área plantada. Já a área plantada de cevada, outra produção de inverno, tem um crescimento de mais de 47%. A Epagri-Cepa aponta que a estimativa para a produção de aveia é de que sejam cultivados mais de 33 mil hectares. Na safra passada, o estado ultrapassou a marca dos 2 bilhões e 200 milhões de reais na produção agropecuária. Mais informações sobre a produção e a área plantada podem ser obtidas no site do Observatório Agro Catarinense
SEDASC e do InfoAgro. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Carol Denardi. RBV Agro. Todo produtor rural precisa atualizar o cadastro junto à SEDASC. Esse processo é necessário para o controle e atualização dos rebanhos de bovinos, aves e suínos e deve ser feito até o final do mês de julho. Confira na reportagem de Wilson Antônio. A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a SEDASC, está orientando aos produtores rurais para atualizar os seus cadastros junto à entidade. Marcelo Graziotin, gerente da SEDASC Regional de Videira, comenta sobre a campanha para o cadastramento. Na verdade, a campanha de atualização cadastral da SEDASC, ela foi lançada no mês da saúde animal, junto com o Fórum de Prevenção à Febre Aftosa. Esse cadastro ele já existe há muitos anos dentro da SEDASC. Os nossos produtores conhecem ele principalmente na época dos bovinos, na vacinação da febre aftosa. Em 2003, se eu não me engano, ele entrou na parte da tecnologia com o levantamento agropecuário catarinense e assim por diante veio sucessivamente sendo realizado com a implantação dos brincos. Hoje nossos bovinos têm um cadastro bem atualizado porque eles são obrigatórios o uso de brincos e controle dentro da plataforma do CIGEM, mas a gente tem que manter esse nosso cadastro sempre atualizado. Então essa é uma campanha para que todos os produtores que são cadastrados no CIGEM, no sistema da SEDASC, possam fazer uma atualização geral do seu rebanho, seja ele de bovinos, seja ele de suínos, de ovinos, de caprinos, aves e equinos. O diretor informa até quando os cadastros podem ser realizados e quem deve fazer. Esse cadastro deve ser feito até o dia 30 de julho de 2023, é a previsão para encerramento da campanha da atualização cadastral. Todos os produtores cadastrados no CIGEM ou que possuam animais devem fazer esse cadastro. Hoje nós temos em torno de 200 mil produtores cadastrados no CIGEM+. É muito fácil, o produtor entra no site da SEDASC, sedasc.sc.gov.br, vai ter um íconezinho lá de campanha de atualização cadastral, ele vai acessar esse ícone, vai entrar na plataforma Conecta, que é uma ferramenta nova que a SEDASC está utilizando para essa atualização. Nessa ferramenta ele vai conseguir fazer o seu cadastro, atualizar seu cadastro de propriedade, de pessoa, seus dados cadastrais, seus números de INCRA, enfim, telefones, e-mails, produções que ele tem. Hoje eu tenho suínos e bovinos, mas só estão cadastrados os bovinos. Ele vai conseguir cadastrar os suínos e colocar o saldo de suínos que ele tem. Marcelo comenta ainda sobre a importância e porquê do cadastro. Esse cadastro é muito importante para o governo do estado, para a SEDASC, para a Secretaria da Agricultura, para poder tomar ações de políticas públicas, inclusive de incentivo e produção, e também principalmente de políticas sanitárias em caso de doenças que afetam os nossos rebanhos. Então, quanto mais atualizada a SEDASC tiver, quanto mais atualizado o produtor tiver o seu cadastro junto ao órgão oficial, nesse caso a SEDASC, melhor vai ser as ações de defesa com relação às doenças que possam, porventura, atacar os nossos rebanhos. RBV Agro. Para manter a cadeia produtiva do mel fortalecida e promover também a conformidade e rastreabilidade na produção, a SEDASC, com o apoio da Secretaria de Estado da Agricultura, vem conscientizando sobre a importância de realizar o cadastro dos apiários no Sistema de Gestão da Defesa Agropecuária Catarinense. Para controlar e proteger a apicultura no estado, é exigido o cadastramento de todos os produtores de mel e de produtores de abelha, ou melhor, produtos das abelhas. Os apicultores devem comparecer aos escritórios municipais da SEDASC para a atualização e o registro de colmeias. É necessário levar um documento de identificação válido e também os dados de sua propriedade, como localização, bairro e município. O médico veterinário e coordenador do Programa de Sanidade das Abelhas, Pedro Mansur, ressalta a importância desse cadastramento. Santa Catarina se destaca na produção apícola e na produção de mel no cenário nacional. E é observado há alguns anos um crescente cadastramento de produtores de abelhas, sejam abelhas sem ferrão ou apis mellifera. Por quê? Porque existe uma conscientização maior dos produtores em relação a esse cadastramento, pela importância que é cadastrar e transitar com as colmeias amparadas na Guia de Trânsito Animal, que é o documento que comprova a origem e o destino dessas colmeias. Com isso, a SEDASC consegue rastrear, no caso de
de alguma enfermidade que possam afetar essas colmeias e tomar as medidas possíveis de isolamento e eliminação de agentes que possam causar dano para as abelhas. Então, é observado já há alguns anos que vem aumentando bastante o cadastramento dessas colmeias pelo fato da conscientização, principalmente de educação sanitária, que os produtores e associações vêm recebendo nos últimos anos. RBV Agro. Cálculo mostra que cada real investido na Epagri gera R$ 9,50 em benefícios para a sociedade. Mais detalhes na reportagem de Marcos Lamperti. O trabalho da Epagri transformou cada real investido pelo governo de Santa Catarina em R$ 9,50 em benefícios para a sociedade ao longo de 2022. É o que aponta o balanço social da empresa entregue nesta terça, dia 20, ao governador Jorginho Melo, pelo presidente da Epagri, Dirceu Leite. Os resultados são efeito do impacto econômico de 121 tecnologias produzidas e difundidas pela empresa, que somadas representam um retorno global de 11 bilhões 380 milhões de reais no último ano. Jorginho Melo comenta sobre os efeitos positivos do trabalho da Epagri na vida dos agricultores catarinenses e na economia do estado. Eu não tenho dúvida que a transparência no setor público é fundamental. Eu costumo dizer que é o melhor detergente. É a transparência, é botar no sol, é clareza no que se faz. Até porque dinheiro público não existe, existe dinheiro do contribuinte. Então esse dinheiro precisa ser respeitado, as pessoas que pagam a conta. Então quando você apresenta um balanço social, como estou recebendo aqui da Epagri, é uma demonstração de organização, uma empresa que tem tradição, uma empresa que tem prestado um grande serviço para Santa Catarina. Pesquisa, apoio aos agricultores, aos produtos que se produzem em Santa Catarina, que são muitos. É uma empresa que merece o nosso respeito e fortalecimento. Os cálculos do balanço social da Epagri medem os impactos econômicos em termos de aumento de produtividade, redução de custos, expansão de novas áreas de cultivo e agregação de valor, além dos impactos sociais e ambientais de cada tecnologia. Para o presidente da empresa, os números mostram a eficiência do trabalho desenvolvido em todo o estado. É extremamente importante trazer para a sociedade essa transparência. O balanço social traz isso. Ele mostra para a sociedade que cada real investido na Epagri trouxe retorno. Retorno em tecnologias, retorno em variedades novas de culturas que estão melhorando a vida do nosso agricultor, da nossa sociedade. O balanço social traz esse significado. A Epagri, no decorrer do último ano, transformou cada real investido nela em R$ 9,50. Isso mostra a eficiência, isso mostra a transparência e o comprometimento com a sociedade e com a agricultura. Em 2022, a Epagri executou 408 projetos de pesquisa, lançou 34 novas tecnologias, atendeu cerca de 127 mil famílias e executou 332 mil ações de assistência técnica e extensão rural. O trabalho de apoio na elaboração de projetos de crédito tornou possível que 563 milhões de reais em recursos provenientes de políticas públicas estaduais e federais beneficiassem 11.600 famílias rurais e pesqueiras em Santa Catarina. O conteúdo completo do balanço social da Epagri está disponível no site www.epagri.sc.gov.br. De Florianópolis, Marcos Lamperti. RBV Agro. As regiões produtoras de uva, além do vinho, também têm a tradição de produzir uma bebida bem específica, a graspa, um destilado à base do bagaço da uva. A graspa é apreciada tanto pura como ingrediente em coquetéis ou ainda para aquecer o corpo em épocas de frio, consumida às vezes junto com o café. O repórter Ernesto Júnior foi até uma destilaria artesanal para conferir a produção dessa bebida. A gente chegou numa época do ano em que as temperaturas estão cada vez mais baixas. E por isso, procuramos as mais variadas formas de nos esquentar. E uma delas é através das bebidas. Por isso, hoje a gente veio até Iomerê conhecer a fabricação de algumas das bebidas mais típicas das nossas regiões e que ajudam nesse processo de a gente conseguir um pouquinho mais de calor nos dias mais frios. Estamos aqui com o seu Márcio Santini, em Iomerê. Seu Márcio, para a gente começar essa nossa conversa sobre bebidas que muitas pessoas adoram. Certo. Há quanto tempo e como que começou a vontade de produzir a graspa, as outras bebidas que o senhor produz? Faz muito tempo já. Essa
essa vontade de fazer o seu próprio vinho, de destilar o bagaço para fazer a graspa, isso aí vem do nosso pai. Então ele começou a fazer o vinho e eu ajudava ele desde pequenininho. Aí eu comprei um alambique e pedi se ele me ensinava como fazia a graspa. Daí ele falou que tinha uma noção e começou a me ensinar como fazer a graspa. Então veio daí. E eu comecei a gostar de destilar. E o meu pai também começou a gostar de destilar e continuou fazendo seu próprio vinho. E aí que tudo foi indo, foi aumentando um pouquinho por ano, fomos fazendo mais isso, mais aquilo. Então, além da graspa, a gente destilou vinho e fez conhaque. Então, além do conhaque, a gente agora destila a uva dentro do alambique, processa e faz o pisco. Então, tem um monte de coisas que a gente foi, entre aspas, evoluindo. E eu sempre digo para as pessoas que vêm aqui, que querem comprar um alambique, que querem começar a destilar, eu digo para elas assim, ó, o destilar é uma arte, mas o fazer o produto e deixar ele redondo e bom para o consumo é o diferencial. Então o que você tem que fazer? Você tem que destilar, deixar o produto redondo e deixar ele envelhecer. Então, Márcio, o senhor falou do alambique. O alambique é um item tradicional na nossa região, no processo de destilação, seja do vinho, seja da grapa. E o senhor tem um aqui na sua propriedade, onde o senhor realiza o processo da destilação dos seus produtos. A gente pode conhecer ele? Pode, imagina se não. Vamos lá ver. Vamos ver se... Então, o nome, né? Tem alambique de aço inox, os melhores são os de cobre batido, né? Tipo tacho de cigano. O alambique de cobre, ele dá uma característica, principalmente para a graspa, muito diferenciada, tá? Os alambiques de inox não têm essa característica. E a graspa, particularmente, não existe fazer uma graspa com uma destilada só, porque daí ela não fica boa. Não tem como. Então a graspa, obrigatoriamente, ela tem que destilar. A primeira vez para sair o grede e a segunda vez para sair a graspa. Então, essa é um pré-requisito básico. O senhor falou das bebidas? Podemos experimentá-las agora? Encerrar a reportagem com as bebidas? Você fique à vontade. Eu não vou poder tomar agora, porque essa hora não é hora de eu beber ainda, né? Mas vamos lá, vamos degustar. Seu Márcio, a gente deixou o chimarrão que a gente estava tomando até agora. Agora chegou o momento das bebidas. Aqui o senhor estava falando, a gente tem cada uma dessas bebidas, ela teve uma produção durante alguns anos, né? Certo. Esse conhaque aqui tem mais de 10, mas a gente fala 10. Essa graspa tem 25, tem mais, mas a gente fala 25, porque está aí guardado desde o tempo do pai. Essa graspa doce tem 2 para 3 anos, o pisco tem 1 ano e meio. Ele é muito bom. Esse é uma das bebidas boas. Porque você consegue sentir o aroma, o gosto dele, o trabalho que o senhor teve de trazer nas barricas. A madeira. A madeira, né? Porque ela dá uma madeira boa, ela dá uma bebida de maior qualidade, né? Essa é o diferencial que eu falei antes. Fazer a bebida é mais fácil. Esquecê-la dentro de um tonel e acompanhá-la todo ano, o seu processo, essa é a parte que é o importante para deixar ela redonda no seu final. Para quem está acompanhando essa reportagem, fica a dica, beber, principalmente agora no inverno, como a gente estava falando da graspa, né? Para dar mais esquentada nos dias mais frios, né, seu Márcio? Isso aí. Seu Márcio, muito obrigado. Eu que agradeço. Quando precisar, estamos às ordens. Como diria um bom alemão, Prost. RBV Agro. Muito bom, hein? Adorei essa reportagem e, inclusive, eu sou uma consumidora de graspa, principalmente no frio. Um cafezinho com graspa vai bem no inverno. Mas é uma bebida muito forte, bem alcoólica. Tem que tomar cuidado, beber com moderação. Exatamente. Você fica aí convidado mais uma vez a acessar as nossas redes sociais, Facebook e YouTube, para conferir essa reportagem em vídeo.
Isso mesmo. Angélica, um abraço para você, para todos os nossos ouvintes e internautas. Colocamos um ponto final no RBV Agro desta semana. Colega, muito bom estar aqui com você mais uma vez. Um abraço para todos os nossos ouvintes e internautas. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.